Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos muito importantes que você ainda não está vendo serem reverberados pela grande mídia aqui no Brasil, mas ela terá que fazer a abordagem, o enfrentamento dessas questões, porque elas dizem respeito ao que nós somos enquanto sociedade, enquanto nação, e dirá também se os administradores públicos do nosso país podem cometer crimes, podem cometer ilícitos, podem fazer uso da máquina pública para seus interesses pessoais, seus interesses privados, que está tudo liberado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês que acompanham sempre os nossos encontros aqui, viram que no final do ano passado eu fiz uma representação contra o ex-presidente da República pelo uso indevido de aeronaves para sair do Brasil, para atendimento dos seus interesses privados, os seus desejos pessoais. Pode isso? Se isso é permitido pela legislação, todos os outros administradores dos outros entes administrativos poderão fazer a mesma coisa? Bom, eu fiz uma representação, a PGR, através da subprocuradora, a senhora Lindora Araújo, me respondeu dizendo que não viu absolutamente nada de irregular no meio dessa história e eu fiz um recurso sobre esse entendimento e eu quero compartilhar com vocês alguns desses pontos aí que foram abordados no meu recurso, porque eles dirão muitas coisas, né? E eu vou reverberar cada vez mais essa temática aqui, porque talvez não esteja sendo abordada por outros veículos, porque não tomaram conhecimento da gravidade da situação. Você certamente já deve ter ouvido o samba do avião, do Tom Jobim, né? Pois bem, esse samba do avião que o ex-presidente da República fez com o dinheiro da nação, será que vai terminar apenas como uma canção folclórica? Ou será que ele terá que ser responsabilizado civil e criminalmente sobre todas as coisas que ele fez especificamente nesse episódio? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões. Temos muitas situações acontecendo no Brasil hoje, mas a ênfase do nosso encontro de agora será essa temática. Bom, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidar você a se inscrever aqui, a vir fazer parte das nossas discussões. Mande para cá seus comentários, não deixe de dar o seu joinha, porque é muito importante, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar engajado aqui nas nossas atividades. Lembrando que todos os dias eu abro um chat entre 5 horas e 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, esse assunto, para quem é da comunidade jurídica, é um assunto muito emblemático, né? Eu fiquei aqui relendo uma série de livros, porque eu fiquei pensando, será que eu enganei meus alunos ao longo de mais de 25 anos, dando aula de direito constitucional, direito penal? Os autores todos que eu indiquei, que eu utilizei como ali os pensadores do conhecimento, eles estavam enganados? Quem está certo é o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora, inovaram com o direito constitucional aqui no nosso país. O administrador público, ele pode fazer coisas imorais, coisas antiéticas, que isso está permitido dentro do arcabouço jurídico aqui no nosso país? Pois bem, então eu fiz aqui uma representação, né, pelo uso indevido desta aeronave. Aliás, foi mais de uma aeronave, porque foi uma na frente, né, para verificar a aeronave precursora, para verificar as condições que chegaria a aeronave do presidente da República, né, para a sua fuga. É uma coisa absolutamente atípica, né, porque é o uso de uma aeronave só para a ida. É a primeira vez que acontece isso na história do Brasil. Não sei se aconteceu na história do mundo, né? Exceto em fugas espetaculares também, onde o cidadão não volta. Quem está fugindo não volta para o lugar de onde escapou, né? Então, a PGR aqui, através desse arquivamento que foi pedido pela senhora Lindora, entendeu que não houve crime nenhum, ilícito nenhum, porque não tinha nenhuma lei vedando. Bom, aí eu pirei, né? Eu fiz aqui um recurso, porque, gente, é impressionante, né? Eu não vou ler tudo para vocês aqui, mas apenas um trecho aqui, onde eu sublinho o seguinte, né? Segundo a Procuradoria-Geral da República, também cumpre, abre aspas, né? Também cumpre esclarecer que os fatos aventados na presente representação não evidenciam conduta ilícita por parte do averiguado, haja vista que inexiste vedação à conduta. Olha só, gente, isso é uma perversão de todo um princípio constitucional. E um presidente que viola um princípio constitucional, e a Constituição é uma lei maior, como é que alguém que viola uma lei maior não está cometendo uma ilicitude? Pois bem,
Os doutrinadores em direito constitucional aqui no Brasil ensinaram para todos nós, e eu repassei esse conhecimento, né, esse entendimento para todos os meus alunos ao longo de mais de 25 anos, no seguinte aspecto, com o seguinte foco, em relação àquilo que o administrador público pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Bom, então o princípio da legalidade aplica-se na administração pública, porém de forma mais rigorosa e especial. Abre aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes, que é autor desse livro aqui de Direito Constitucional. Além de tantos livros, né, que eu tenho aqui de Direito Constitucional. Mas ele diz o seguinte: a forma mais rigorosa e especial, pois o administrador público somente poderá fazer algo que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua vontade subjetiva, pois na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da esfera particular. Esse princípio coaduna-se com a própria função administrativa de executor do direito, que atua sem finalidade própria, mas sim em respeito à finalidade imposta pela lei e com a necessidade de preservar-se a ordem jurídica. O livro Direito Constitucional, 21ª edição, editor Atlas, Alexandre de Moraes. Então, é muito estranho, né, a Procuradoria-Geral da República entender que, não havendo nenhuma legislação que impeça o presidente, ele pode fazer o que ele quiser. Então, gente, esse entendimento é absolutamente nocivo à moralidade pública, à ética, à finalidade dos atos administrativos, à finalidade dos atos do administrador público e todos os princípios que a gente aprende de uma maneira geral. Então, eu fiz um recurso contra esse entendimento, mostrando aqui o entendimento da doutrina aqui no nosso país, do direito constitucional no Brasil, e salientei outros episódios também, né? Que tanto é ilegal, é imoral, é ilícita, né, a utilização de aeronaves da administração pública para essa finalidade particular, que mesmo o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, uma vez tentando ir para o Vaticano com a sua esposa, que também é Procuradora da República, surpreendido pela informação que foi colocada na imprensa que ele faria isso, ele resolveu pagar do seu próprio bolso, porque era uma finalidade particular, era uma finalidade privada. Isso foi registrado numa matéria, né, que apareceu aqui na Band, logo quando o fato se deu. Vou colocar um trecho aqui dessa matéria para vocês, que ela fala por si só. Vamos falar. Em primeiro lugar, vai que cola. O novo Procurador-Geral da República tentou fazer com que a instituição pagasse os custos de uma viagem dele para o Vaticano. Na semana que vem, Augusto Aras vai até a cidade sede da Igreja Católica acompanhar a canonização da irmã Dulce. E aí, para ver bem de pertinho a cerimônia para Santa Dulce dos Pobres, o procurador queria que o Ministério Público Federal desembolsasse R$67 mil. O Aras acabou de assumir, tá? A posse oficial dele foi ontem, inclusive. Acabou de assumir. Essa bolada seria usada na viagem do procurador, da mulher dele e do subprocurador Alcides Martins, que ocupou o cargo de PGR interinamente até semana passada. Um documento assinado por Augusto Aras, palavra de honra, Mauro, quando eu dei de cara com isso ontem, eu falei, não é possível que isso seja verdade. Lê pra gente. Isso deve ser fake news. Deve ter alguém aí querendo desmoralizar o Aras, porque não é possível. Esse documento informava que o MPF teria que pagar passagens aéreas de classe executiva, traslados internos no Vaticano, hospedagem e alimentação por 7 dias. Uma semanona. Depois que a imprensa divulgou a história, o procurador recuou. Ele abriu mão das diárias e vai pagar as passagens do próprio bolso. Bom, gente, então a pergunta é a seguinte: se o procurador da República ele teve que pagar com o próprio bolso, o presidente da República não tem que pagar com o próprio bolso, não? Ele pode fazer uso da aeronave. Aliás, o entendimento da PGR hoje, ele possibilita que todos os prefeitos, governadores, no último dia do seu mandato, eles possam fretar uma aeronave, se não existir uma aeronave pertencente à administração pública, eles podem ir para qualquer canto, para qualquer cerimônia. Eu abordo isso aqui no meu recurso que eu fiz à PGR, né? E coloquei aqui uma série de questões objetivas
para serem respondidas aqui. No caso específico, o senhor Jair Bolsonaro agiu estritamente dentro da lei e estão todos os doutrinadores de direito constitucional do Brasil equivocados sobre o alcance do princípio da legalidade no artigo 37 de nossa Carta? Ou seja, aquilo que não estiver vedado expressamente pela lei está permitido ao administrador público? Segunda questão, usar bens e serviços e patrimônio público sem previsão legal é um indiferente penal ou administrativo? 3. Os prejuízos causados ao erário como consumo desnecessário de combustíveis de aviação não são objeto de restituição a ser realizada pelo infrator? 4. Estão todos os administradores públicos no Brasil autorizados por simetria constitucional a agir do mesmo modo? No último dia de mandato podem ir para onde quiserem com tudo pago pelo contribuinte? 5. No caso da ausência de aeronaves e propriedade da administração pública dos demais entes federativos, pode o administrador fazer fretamentos? Aí vai ser uma festa, né? Quem quiser abrir uma empresa para viagem de prefeito, de governador em final de mandato, tá tudo liberado, né? Dá para ganhar uma montanha de dinheiro aí, tudo pago pelo contribuinte. Está o administrador público desobrigado a prestar contas de seus deslocamentos nacionais e internacionais durante o mandato? O administrador público pode usar estruturas de transporte aéreo, fluvial, rodoviário da administração pública para finalidades particulares, para participar ou visitar locais, como, por exemplo, o The Testicle Festival em Montana. Esse festival, gente, é um festival que as pessoas lá nos Estados Unidos, né, comem testículos, né? Festival dos testículos, né? A galera aqui se diverte nesse festival, enfim, é uma coisa que alguém da PGR, de repente, pode ter interesse em vitaminar, né? Também tem outro festival aqui chamado o Kanamara Matsuri Festival no Japão. É muito interessante, né? Porque é uma festa em homenagem ao pênis, né? Quem sabe também seja... tem coisas muito curiosas nesse mundo, quem sabe isso aí agrade algumas pessoas, né? E tem também o The Wife Carrying World Championship, que é um festival que o cara carrega a esposa nas costas, né, faz uma corrida, e o cara que vence, ele ganha o peso da esposa equivalente em cerveja para ele encher a cara, né? Bom, a PGR tem competência relativa para fiscalizar o cumprimento da lei, quer dizer, relativo, né? Algumas coisas pode fiscalizar, outras coisas a PGR não pode fiscalizar ou não quer fiscalizar, enfim. Caso entenda pela inexistência de competência constitucional dessa PGR para atuar contra eventuais ilícitos denunciados por cidadãos, está desobrigada a caminhar a quem de direito para que exerça tal mistério? Quer dizer, olha, esse crime não é comigo, não tem nada a ver com isso, então fica por aí, ela não demanda para ninguém, ela não recorre a ninguém, não direciona a ninguém a prática do ilícito que foi registrado ali, enfim. Nenhuma sanção é aplicável a quem se utiliza para fins particulares das estruturas da administração pública. E aí, enfim, com a máxima vênia, a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, permite ao servidor público exercício livre dos fatos narrados e cometidos pelo ex-presidente da República. Quer dizer, a Lei de Improbidade Administrativa não se aplica ao presidente da República. Então, gente, são questões aí que não são folclóricas, não. A Procuradoria-Geral da República tem que defender a sociedade brasileira, o cidadão, os direitos coletivos e os direitos difusos. Se a Procuradoria-Geral da República, com esse histórico do senhor Augusto Aras, com esse entendimento da senhora Lindora, estabelecerem para o nosso país um novo patamar, liberou geral. Todo mundo que chegar a um cargo público pode fazer aquilo que bem entender, se não houver uma vedação específica. Isso vale para o motorista de uma viatura, nos tribunais, nas repartições públicas, para alguém que dirija alguma viatura, né? Alguém que seja motorista de uma ambulância, de um caminhão de bombeiro, eles podem fazer o que quiserem, se não houver uma vedação específica. Gente, é uma coisa absolutamente absurda. E eu estou jogando essa questão ao debate porque eu quero ver se a gente consegue reverberar esse assunto e fazer com que a Procuradoria-Geral da República atenda aquilo que todos nós aprendemos na vida, do que é certo e do que é errado, do que pode fazer um administrador público e do que não pode. Não precisa nem direito constitucional para ter esse juízo, né? O que é certo e o que é errado. Bom, gente, eu fico por aqui, mande os comentários de vocês aqui no nosso portal e vamos aguardar essa fila andar um pouco mais, né? O samba do avião pode criar problemas aí para a figura do ex-presidente da República, vamos aguardar. Até o próximo encontro. Tchau.